Olá a todos, uma boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Cachimbo Filosofal. E no vídeo de hoje vou começar uma série de vídeos a respeito das Aventuras Fantásticas Fighting Fantasy. Aventuras Fantásticas Fighting Fantasy foi uma série de livros-jogos criada por Steve Jackson e Ian Livingstone na Inglaterra em 1982. Chegaram aqui no Brasil com a tradução Aventuras Fantásticas, trazida pela Mark Saraiva em 1991. E na década de 1990, onde poucas pessoas tinham videogames e consoles, isso foi de fato uma revolução no mundo dos jogos. De uma hora para outra, centenas, talvez milhares de crianças e adolescentes começaram a ter o prazer em ir para uma livraria e adquirir um livro-jogo dessa coleção, onde ficavam horas tentando decifrar enigmas, ler referências, jogar dados e completar um livro que, em parte, um romance, em parte, um jogo onde o leitor era o personagem principal. Esses livros, eles foram tão revolucionários que muitas pessoas, muitas crianças, cresceram lendo esses livros-jogos e aos poucos passaram a ter um gosto maior pela leitura de outros livros clássicos, o que ajudou muito na sua futura educação. Portanto, eu vou dedicar agora esse vídeo a comentar o primeiro livro dessa série, que é O Feiticeiro da Montanha de Fogo. Ok? Antes, eu vou colocar também aqui embaixo do vídeo, na descrição, um link para você acessar um outro vídeo de um outro canal, onde um rapaz ele descreve muito melhor a história dos livros-jogos, o mecanismo, né? Como esses livros tiveram sucesso aqui no Brasil. Então ele vai falar com muito mais tempo e dedicação do que eu vou fazer agora. O que eu vou fazer agora é apenas a resenha desses livros e futuramente eu posso fazer até mesmo um vídeo falando mais sobre a sua história, ok? Mas vamos lá. Esse livro aqui, O Feiticeiro da Montanha de Fogo, ele foi lançado pela Mark Saraiva como o número 2 da coleção. Mas lá fora, no Reino Unido, ele foi o primeiro livro da série. Esse livro foi escrito por dois autores britânicos, Steve Jackson e Ian Livingstone, que foram cofundadores de uma cadeia de jogos chamada Games Workshop, que vendia jogos de todo tipo, xadrez, gamão, damas, dominó, mas depois começaram a elaborar jogos mais dedicados para a leitura, e os livros-jogos não foram inventados por esses dois, mas eles pegaram a ideia e criaram não apenas um mundo de fantasia, mas também toda uma mecânica simples, bem elaborada, que permitia não apenas ao leitor ter contato com uma boa leitura, com um romance, mas também ser o personagem principal da história e com o objetivo de chegar até o final, vencer os desafios propostos pelos autores. Basicamente, é um livro bem fácil de se entender. Você começa na referência número 1 e vai seguindo os caminhos que você escolher. Por exemplo, se você quiser ir para a esquerda, ele pede para você ir para o número 7, aí você vai para o número 7. Se quiser ir para a direita, vá para 340, você vai para a referência 340. Se
Se você quiser pegar a caixa, você vai para a referência tal. Então, ela é bem simples, tá? E o legal é que você não larga o livro. Você quer chegar até o final da história, você quer saber o que acontece e você quer ser capaz de derrotar não só os monstros, mas também os desafios propostos pelos autores. As ilustrações são de Russ Nicholson, ok? E que são ilustrações em preto e branco, ok? Dos lugares, dos monstros, ok? Dos personagens que você encontra. E a capa foi elaborada por Peter Andrew Jones, que mostra o feiticeiro Zegor criando ali um dragão a partir de uma esfera de cristal. Esse livro ele foi lançado pela Puffin Books em 1982. Saiu no Brasil em 1991 pela marca Saraiva. Essa aqui é a edição brasileira que eu tenho. Mas, como esse livro nunca mais foi publicado dessa editora, a Jambô, que tem sua sede no Rio Grande do Sul, republicou o livro nessa nova edição, uma capa bem bonita, tá vendo? Em 2016, ok? E a capa é original, feita por artistas brasileiros, certo? Em 2002, a editora britânica Wizard fez um relançamento dessa obra, né? Comemorando os 25 anos de existência da série, e eles fizeram uma edição com capa dura, ok? É o mesmo livro, mas com comentários adicionais, apêndices, dicas, sugestões e a capa dura, ok? Mas vamos falar um pouco sobre a história desse livro? Quando Steve Jackson e Ari Livingstone receberam a proposta de fazer o livro-jogo pela Puffin Books, lá no início da década de 1980, eles deram um título provisório chamado The Magic Quest, a busca mágica. Mas os dois odiaram o título, essa foi a verdade, e eles apenas mantiveram o título provisório, né, enquanto elaboravam a aventura e a história. Após várias alterações, o título original, The Warlock of Firetop Mountain, foi finalmente escolhido. E aí, aqui no Brasil, Feiticeiro da Montanha de Fogo. Em pouquíssimo tempo, as 5.000 cópias do livro foram esgotadas. Novas tiragens foram realizadas e, incrivelmente, elas também se esgotavam em todas as livrarias da Inglaterra. E, rapidamente, o livro se tornou um best-seller. Ele vendeu 2 milhões de cópias, tá? 2 milhões de cópias, e foi traduzido para vários idiomas: português, francês, italiano, japonês, croata, ok? E aqui no Brasil ele foi lançado como o número 2 da série. O primeiro foi A Cidadela do Caos. Uma coisa muito legal é que até hoje essa série produziu 17 milhões de cópias vendidas, ok? 17 milhões de cópias vendidas. Agora, qual é a história? Bom, o leitor ele faz o papel de um aventureiro, tá? Um caçador de tesouros, e ele descobre boatos após entrar numa vila chamada Annville. Essa vila não tem esse nome no livro, tá? Mas nos livros futuros que foram escritos, eles deram esse nome à vila. E durante a permanência do aventureiro nessa vila, ele descobre boatos de que há um feiticeiro que se esconde nas cavernas de uma montanha e há um tesouro que ele guarda. E esse tesouro, no entanto, está muito bem protegido por armadilhas e monstros terríveis.
O aventureiro então decide embarcar numa perigosa aventura em busca do tesouro do feiticeiro. Então esta é a missão. Ele também descobre que é necessário destravar o baú onde está o tesouro e encontrar pelo menos 2 chaves. Mais pra frente, o aventureiro vai descobrir que na verdade são 3 chaves. E elas estão perdidas nos corredores da montanha. Ele precisa enfrentar inúmeros guardas, que são uma horda de goblins e de orcs, e de monstros muito mais assustadores que estão escondidos no fundo da caverna. O feiticeiro chama-se Oldoran Zeigor, ok? E é incrível que a maior parte das vezes que ele é referido, ele é apenas chamado de O Feiticeiro, ou de O Bruxo, ok? Esse nome Zeigor, ele vai ser melhor trabalhado em outras publicações que vão ser criadas depois para a série. E Zeigor, ele vai ser um antagonista de outros 2 livros, tá? A Lenda de Zagor, a Lenda de Zeigor, melhor dizendo, que é a pronúncia correta, Zeigor, não Zagor, e também o Retorno à Montanha de Fogo. Agora, uma coisa interessante é... E as motivações? É isso mesmo? O aventureiro tem que apenas buscar o tesouro? Sim. Curiosamente, apesar do Zeigor ser um homem bem mau, ele não é descrito dessa maneira aqui no livro. Você é apenas um aventureiro e com apenas uma motivação mercenária tem que caçar o tesouro dele. Zeigor não quer dominar o mundo, não quer fazer mal a ninguém. Ele apenas é um homem excêntrico que é cercado por criaturas malignas que ele controla e que protege um tesouro. E você, com uma motivação nada, digamos, louvável, tem que pegar o tesouro dele, ok? Mas é claro, um homem que é cercado por zumbis, esqueletos, vampiros e orcs não deve ser lá um cara muito agradável, não é verdade? Há muitos encontros notáveis, não apenas orcs e goblins, que são tirados lá da fantasia do Tolkien, o escritor do Hobbit e do Senhor dos Anéis. É inserido aqui nas cavernas de Zeigor também monstros como um cíclope de metal, melhor dizendo, lobisomens, vampiros, tá? E até um barqueiro que o ajuda a atravessar o rio, que mais lembra o Caronte da mitologia grega. É notável também dizer que o livro foi escrito por 2 pessoas. O Ian Livingstone escreveu a primeira parte da história e o Steve Jackson escreveu a segunda parte. A primeira parte, que é a minha favorita, gosto muito mais por causa da coleta de itens, é uma simples exploração de masmorra. Jogadores de RPG estão mais familiarizados. Você tem que entrar em corredores, abrir aposentos, escapar de armadilhas, enfrentar insetos gigantes, enfrentar guardas, vasculhar locais em busca das tais chaves. A segunda parte da aventura é após atravessar um rio que corta a montanha. E ela foi escrita por Steve Jackson. E ali os monstros são muito mais perigosos. A gente vai deparar-se com dragões, com esqueletos, com lobisomens, com zumbis, vampiros, minotauros, trolls. Então é algo mais difícil. Os monstros são mais difíceis. E também há o grande labirinto de Zeigor, na qual muitos desistem. É um labirinto criado pela mente de Steve Jackson, que tem passagens intricadas, não há nenhuma dica de como você atravessá-lo, é extremamente confuso e muitos ficam pelo caminho, tá? Então é melhor você fazer um mapa enquanto vai explorando esse labirinto, se quiser ter algum tipo de sucesso na sua missão. Mas legal, né, é que há referências à mitologia clássica, né? O Minotauro no centro de um labirinto é uma referência ao mito de Teseu, né? Que viaja a Creta para enfrentar o Minotauro.
Há também o Ciclope de Metal, que é uma referência lá àquele monstro que cruzou o caminho de Odisseu na Odisseia, de Homero. É muito legal isso, eu gosto muito. Eu acho que o Jackson e o Livingstone escreveram isso para atrair a maior quantidade possível de leitores, ok? Bom, e o encontro final? No encontro final você enfrenta o próprio Zegor, que é o bruxo aqui da capa, que muitas vezes é descrito como um velho, mas você pode ter uma surpresa no final. E ele é relativamente fácil, ok? Mas você precisa ter um pouco de astúcia e observar bem a sala e observar bem os itens que você encontrou pelo caminho. Você pode tornar o desafio fácil, mas se você não for muito astuto, não tiver prestado muita atenção, o encontro pode ser bem difícil, porque Zegor tem uma alta habilidade e uma força descomunal. Afinal, ele é um mago bem poderoso. Bom, e quando você derrota o antagonista, o vilão, ainda há a questão das chaves. Se você não tiver encontrado as chaves corretas, você vai ficar pelo caminho, vai ficar chorando ali sentado no baú e não vai encontrar tesouro nenhum e sua aventura terá sido perdida. E vai ter que começar tudo de novo para até encontrar as 3 chaves corretas. E cuidado, porque há chaves falsas pelo caminho, ok? Bom, eu contei apenas 3 mortes instantâneas, ou seja, existem apenas 3 referências que você escolher de maneira errada, você morre imediatamente, ok? É um livro bastante fácil nesse sentido, não é tão frustrante. É o único livro da série escrito por Steve Jackson e Ian Livingstone, os dois escreveram juntos, somente esse livro, depois eles seguiram caminhos separados. A tradução, eu gosto mais da tradução da Mark Saraiva, ok? Mas a Mark Saraiva não faz mais esse livro, que esse livro você só encontra em sebos, ok? Ou pela internet. E a tradução da Jambô, ela é mais contemporânea, ela é mais fácil para o público juvenil de entender, ela é mais fluida e, no entanto, eu gosto mais das palavras complicadas, né? Do vocabulário mais difícil que é usado nesse texto aqui, tá? Mas o texto da Jambô, a tradução também está muito legal. Tem uma parte aqui no Feiticeiro da Montanha de Fogo que eles traduzem um monstro que aparece no caminho, que é um morto-vivo, simplesmente como um monstro. Eu achei isso ridículo. Traduziu a criatura como um monstro. Aqui a Jambô, ela traduz corretamente como White, que é um ser morto-vivo que só é ferido por armas mágicas. Ponto para Jambô, ok? O Feiticeiro da Montanha de Fogo, ele é apenas o primeiro livro de uma série de mais de 50 livros que vai dar forma ao mundo de fantasia conhecido como Titã, ok? Então é natural que muita coisa aqui seja quase que amadora, não tenha muita explicação, porque eles estavam fazendo o livro, não estavam nem esperando o sucesso que daria. Inclusive, se não desse o sucesso, né, só ficaria nesse livro aqui mesmo. E eles iriam ter que fazer outra coisa. Mas como o sucesso foi totalmente absoluto, né, inesperado até, eles tiveram que publicar novos livros. E nos novos livros vem mais explicações. E o mundo que era apenas limitado a essa montanha foi se expandindo para outras regiões, certo? As ilustrações de Russ Nicholson não são perfeitas, há muitas falhas, ok? Parece que o Russ Nicholson ele estava no seu primeiro trabalho mesmo, né? Mas mesmo assim, elas são certeiras em mostrar um mundo bem bizarro, né? Bem excêntrico, aí em construção, em desenvolvimento, ok? E a capa, eu gosto da capa porque o título fica no meio, ok? Não em cima. O título e o nome dos autores ficam no meio da capa, o que eu acho que na década de 80 não era muito comum, então isso é inovador. O livro, curiosamente, terminou com 399 referências, e aí eles quiseram colocar um número mágico e os autores decidiram botar a referência
400, tá? Aí eles criaram uma referência que nem dá para chegar, não tem nem como você chegar naquela referência, uma referência extra só para você colocar o 400, que é a referência final do jogo, quando você encontra as chaves para abrir o baú do feiticeiro e você se torna o senhor da montanha. Bem, conclusão, esse livro não é nem muito fácil, ele é enganosamente fácil, mas o Labirinto de Zagor vai fazer muita gente desistir, porque é muito difícil passar. Então ele é bem equilibrado, o nível de dificuldade dele é mediano. Ele, por ter sido o primeiro e por te fazer ter vontade de jogar outros livros, mesmo após 40 anos, e claro, te dá aquele incentivo a ler não apenas livros-jogos, mas também outros livros de fantasia clássica, de literatura clássica, até mesmo de filosofia, eu dou uma nota 8,5 para esse livro. Meus caros, fico por aqui. Muitíssimo obrigado pela atenção e em breve farei outros livros dessa sessão aí, outras resenhas dessa sessão de livros-jogos. Fique com Deus, um Feliz Natal e até a próxima. Tchau, tchau.